Com a vitória dada para Colchou, a primeira etapa do torneio máximo se encerrou. Os lutadores que conquistaram a vitória foram reunidos em conjunto e o apresentador dizia: "Vejam nosso line-up. Eles chegaram até aqui cumprindo uma única regra estabelecida: lutem livremente sem armas. A regra é a mais simples do mundo, porém é a mais clara de todas. Mas também é a mais difícil, senhoras e senhores. Estes são os verdadeiros guerreiros que escalaram o topo para o próximo mundo. Então, por favor, não deixemos de dar todo o nosso sentimento de respeito a estes especialistas da brutalidade. Essa é a segunda rodada, então vamos apresentar todas as disputas. Começando pela primeira partida, o lutador completo Bakihama versus o lutador de vale tudo Zulu. Kozui olhava preocupada e o apresentador continuava: Igari Kenji do Pro Wrestling versus quem iria usando o Ozumo, o grande sumô. Hitsukayo do Kenpo chinês versus o Pro Wrestling Monte Toba. O mestre das brigas Kaoru Hanayama versus Katsumi Orochi do Karate Shinshinkai. O boxeador profissional Iron Michael versus o motoqueiro Bolsozuku Shiba Shiharu. Misaki Kengo do Kenpo de Shorinji versus o Pit Fighter Jack Hammer. O guarda-costas Yu Amanai versus Dopo Orochi do Karate Shinshinkai. O mestre Gouki Chibukawa do estilo Shibukawa versus Koushou Shinogi do estilo Shinogi. Os vencedores dessas lutas irão para o terceiro round desse torneio. A torcida gritava animada e a cena cortava para momentos depois, onde íamos adentrando para o corredor, até que chegávamos em Baki, que passava suas bandagens. Ele começava a se aquecer, via Kozui se aproximando, a cumprimentava e Kozui se mostrava bem séria, até que ela dizia: "Cada lutador daqui saem para lutar e se ferir, mas eles devem ter pais, esposas, crianças, amantes ou amigos. Talvez os que mais se ferem não são nem os lutadores, mas sim essas pessoas. Será que você já pensou sobre isso, Baki?" O campeão a encarava por um tempo e dizia: "Um movimento forçado. Esse é um termo do xadrez." Kozui dizia: "Baki, do que você tá falando? Por favor, apenas responda a minha pergunta." Nessa hora, Baki acelerava, se aproximava beijando Kozui, até que depois de um longo beijo, ele parava e dizia: "Eu posso até mesmo morrer, mas enquanto viver assim, tendo ou não chances de vencer uma luta, eu preciso continuar. Essa é a minha vida. Fora isso, eu sou um nada de 17 anos, e minha vida tem que ser assim." Kozui chorava, tocava o peito de Baki e falava: "Sabe, eu sempre me preocupo com você." Baki olhava triste e a cena cortava para Zulu e o apresentador começava a dizer: "Aqui está ele, Zulu, com um incompreensível desempenho, ele chega na próxima fase." A cena cortava para Yujiro e Tokugawa e lá o anfitrião puxava assunto dizendo: "Sabe, estou com problemas por aqui, Yujiro. Não posso prever o que este homem fará neste torneio. O que você acha do Zulu?" Yujiro não respondia e Tokugawa continuava: "Há muito tempo, muitos negros foram trazidos da África para o Brasil como escravos. Graças a um tratamento horrível durante a viagem, a fome e as doenças infecciosas dominaram o trajeto. Mas aqueles que eram capazes de sobreviver todo o caminho até o Brasil, tolerando toda a miséria, foram capazes de se tornar fortes. Força vital, fecundidade, energia e força de combate. Tudo era garantido nesses espécimes, e Zulu é um descendente direto disto. Claro, aqui estou interessado apenas na sua força de combate, mas sua fecundidade também é algo impressionante. Ele tem 8 esposas, Yujiro, e cada esposa teve filhos com ele. Logo, Zulu teve uma família de dúzias. Para sustentar essa família é tudo muito difícil, então ele o faz através da caça, e a maneira que ele caça não envolve o uso de nenhuma ferramenta, ele faz isso de mãos nuas." Nos era mostrado Zulu com uma sucuri, um jacaré-açu, uma onça pintada e um javali. E Tokugawa continuava: "Você pode ter matado um urso polar de 1 tonelada com as mãos, ogro. Mas se formos falar de quantidade de animais, até você ficará atrás de Zulu."
Yujiro soltava um sorriso admirado e a torcida começava a vibrar, pois Baki chegava brincando com a galera. Ele saltava, pousava na arena e os ânimos de quem assistia ia para as alturas. Só que num piscar de olhos, galera, antes mesmo do juiz passar as regras, Zulu estava numa velocidade assustadora nas pernas de Baki. Mas quando o garoto percebia, Zulu já pisava atrás da mureta. Baki olhava, mas Zulu já não estava mais lá. O campeão tentava localizá-lo, mas era inútil, pois Zulu aparecia nas suas costas e com um suplex ele o jogava para trás, batendo o campeão de nuca na mureta. Em seguida, ele ia para o outro lado ainda num suplex e novamente batia a nuca de Baki. Agora, contra o solo, o campeão era erguido e novamente arremessado de cabeça. A consciência de Baki sumia e ele continuava sendo jogado. O juiz gritava que a partida havia acabado, mas Zulu não parava. Ele começava a dar cabeçadas na nuca de Baki, em seguida golpeava. O campeão sangrava, mas Zulu não parava. Ele pisoteava sem parar e os assistentes do torneio precisavam entrar na arena para controlar o lutador. Enquanto isso, Baki ficava colapsado no chão, até que de repente ele escutava que a partida havia acabado. A sua consciência voltava, Baki se levantava olhando para o ambiente e a torcida murmurava: "Ei, o campeão perdeu! O Baki perdeu!" Tokugawa, Kozui e Yujiro observavam e Baki pensava: "Eu perdi?" Toppo olhava surpreso, Katou também, e Hanayama encarava absorvendo o ocorrido. Porém, nessa hora, uma ala da torcida se revoltava dizendo: "Até parece, a partida nem começou, porra! Tá errado isso aí, refaçam essa luta, nós não iremos aceitar esse resultado completamente patético." O apresentador dizia nessa hora: "Mas que coisa chata temos aqui. O campeão perdeu de um jeito muito complicado, mas Bakihama caiu. Só que caiu porque Zulu atacou antes da partida começar. Logo, a torcida agora tá vaiando loucamente o veredito deste combate." Nessa hora, Tokugawa dava um grito, mandando todos ficarem quietos, e o silêncio tomava conta da arena. O ancião encarava por um tempo e dizia: "Não importa o que vocês digam, esta partida terminou e o Baki perdeu. E você, Baki, perdeu o seu tato completamente. Isso aqui não é um esporte, então deve estar preparado para batalhar a qualquer momento de sua vida. Mas impensavelmente, você baixou a sua guarda quando entrou no campo de batalha. Eu não deveria repetir, mas isso aqui não é uma luta esportiva, não é como as lutas do boxe." O campeão absorvia as palavras e o anfitrião do mundo das lutas continuava: "Ser derrotado porque foi pego de surpresa não serve de desculpa para alguém digno de ser chamado de rei. Fora que Zulu não nos entende, sequer sabe sobre as regras das lutas. A partida começa assim que o inimigo é visto. Nesta arena, esse tipo de comportamento é completamente aceitável. No torneio mundial aberto do Karatê de Kyokushin, de número 91, a realização não foi pensada como um torneio comum. Logo, um julgamento inacreditável foi feito naquele dia. Na quarta rodada, Francisco Filho do Brasil enfrentou o suíço Andy Hug. E nesta partida, Francisco Filho deu um chute que foi claramente após o sinal de pausa. Mas ainda assim, declararam Andy como o perdedor desta luta. Para a equipe suíça, isso foi ultrajante. Ficaram revoltados com o resultado. Mas o juiz, acima de todos, o presidente Oyama Masutatsu, disse o seguinte: "Não deve ser permitido um único momento de negligência num combate real. O sinal para parar não servirá como desculpas comigo." E aqui, galera, me permitam fazer um adendo para puxar sardinha pro nosso lado, pro Brasil. Francisco Filho foi um lutador brasileiro lendário. Ele foi um dos poucos brasileiros a efetuar com êxito o desafio comitê de 100 homens e o único homem no mundo a não precisar ser hospitalizado após o feito. Fora isso, ele foi detentor do recorde de duração. Ele enfrentou 100 homens, um seguido do outro, tudo em 3 horas e 2 minutos. Desses 100 combates, ele venceu 76 e empatou contra 24. Após isso, ele se tornou um grande nome do K1. E sobre a luta contra Andy Hug no Karatê,
ela de fato aconteceu. Esse que era um dos favoritos ao título de campeão do 5º Campeonato Mundial de Tóquio. Após uma luta dura, no final do combate, enquanto ele subia num chute alto, o som para parar a luta foi tocado e o comando de voz dado, porém o chute foi contabilizado e Francisco Filho foi coroado como atleta revelação do ano e respeitado no próprio Japão, sendo consequentemente consagrado como um dos maiores karatecas da história e um ícone do Kyokushin. Mais à frente ele enfrentou Andy Hug novamente, agora no K1, e o nocauteou outra vez, só que dessa vez foi no primeiro round para não deixar dúvidas sobre sua vitória. E no K1 ele venceu os maiores campeões de sua época. É por isso que eu sempre falo pra galera lá no meu Twitter, o povo implica com o Itagaki sobre ele demorar pra fazer mangás, sobre falar bastante, mas o conhecimento marcial que esse velho tem é formidável, e ver o grande Francisco Filho sendo citado e homenageado em Baki é algo formidável. Bom, me perdoem por se estender aqui, e agora vamos voltar pro mangá. Tokugawa dizia: Baki, me desculpa, mas você perdeu. Kozui olhava triste, o campeão se levantava, reverenciava respeitosamente e saía andando enquanto a torcida olhava, até que ele sentia um olhar diferente. Ao se virar, Baki via o seu pai, Yujiro Hama, o encarando. O campeão se entristecia, só que nessa hora, um soco chegava bem na sua nuca. Como um cão descontrolado, Zulu atacava novamente. A torcida se enfurecia ao ver aquilo e Baki apagava brevemente, mas ele se recuperava, voltava seu olhar, só que seu pescoço era segurado. Zulu travava contra a mureta e batia. Baki começava a ser espancado novamente de surpresa e Tokugawa pensava: que espírito de luta! Não se trata de ganhar ou perder para Zulu, é sobre caçar ou ser caçado. Baki levava uma cabeçada no meio da cara, depois um gancho no queixo e Tokugawa continuava dizendo: Zulu viu Baki passando por ele e, como se vivesse na selva, seu instinto disse para ele caçar. Ele não aceita esse final. Baki levava um chute no queixo, em seguida uma joelhada, e Tokugawa percebia enquanto Baki apanhava. Seu olhar estava o tempo todo em Zulu, e o ancião concluía: o Baki foi revivido. E de fato, nessa hora um chute nos testículos de Zulu chegava, o sangue escorria, e o brasileiro era jogado para longe. Zulu batia contra o solo e nos era mostrado, ele desmaiado, enquanto sangue escorria de suas partes íntimas. Baki nessa hora avançava, porém prontamente era segurado pelos funcionários. Ele questionava o porquê de ser segurado e Tokugawa fechava seus olhos. Em seguida dizia: esse resultado será aceito. A torcida vibrava animada com a suposta vitória de Baki, porém o campeão ia até o corpo desmaiado e dizia: se você tivesse deixado eu partir, a vitória teria sido sua. A equipe médica nessa hora chegava, começava a atender Zulu e um dos funcionários erguia o braço de Baki. Nos era mostrado Kato observando num lugar, Katsumi e Doppo em outro, e o mestre questionava: diga seus pensamentos, Katsumi. O rapaz coçava o nariz e dizia: bom, não há muito o que dizer, o velhote disse tudo o que eu pensava. Na arena, Baki encarava Zulu, ainda desmaiado, se ajoelhava outra vez e pensava: Senhor Zulu, nós não compartilhamos o mesmo idioma, mas o senhor consegue entender meus sentimentos? Baki segurava a mão de seu oponente e continuava: eu e você, está 1 a 1 agora. Zulu acordava e Baki continuava transmitindo seus pensamentos: você ganhou a primeira vez e eu venci na segunda. Você me entende? Isso ainda não acabou. Baki saltava para trás e dizia: vamos acabar com isso. Venha, Zulu. O brasileiro se erguia e as medidas dos lutadores finalmente eram exclamadas. Baki Hama, lutador completo, 1,68 m, 76 kg. Zulu vale tudo, 1,82 m, 101 kg. O apresentador dizia: bom, perder uma de suas bolas pelo jeito não é grande coisa, pois o Zulu está em pé. Perguntavam para Tokugawa como proceder a partir dali e o ancião dizia que não sabia, mas Zulu respondia às dúvidas enfiando o pé no peito do campeão. Tokugawa saía correndo e mais golpes chegavam em Baki, até que o campeão bloqueava um direto e subia um chute alto no queixo. Zulu respondia tentando contra-golpear com sua direita, mas Baki bloqueava e subia um gancho que explodia no queixo. Em seguida descia um chute baixo e estalava na coxa. Ele lançava um swing de direita e Zulu respondia com um soco de direita na cara. Baki recuava chutando o rosto e o apresentador dizia: incrível, eles não desistem, nenhum lutador cede um passo para o outro. Tokugawa via aquilo e dizia: esse é um duelo da super classe A,
dois super-homens se enfrentam nessa arena. O resultado não pode ser decidido por nós, mas apenas por eles dois. A torcida vibrava em euforia e nessa hora Zulu agarrava o rosto de Baki. O campeão saía fazendo uma torção de braço, mas Zulu agarrava a coxa de Baki, erguia seu oponente e o batia de nuca. Em seguida erguia o braço e batia, mas Baki desviava do ataque rolando, só que Zulu era rápido, ele se reposicionava e já caía na montada. Ele acertava um golpe de direita e em seguida de esquerda, Yujiro assistia atento e via Baki recebendo aqueles golpes certeiros. Tokugawa percebia e divagava. Que criança super selvagem. É a primeira vez que Baki não está usando técnica alguma, mas Zulu está claramente tomando decisões assertivas nessa luta. Ele está em posição de montada como se fosse numa briga de criança. Só que a verdade, para quem sabe, é que isso é uma posição usada no Vale Tudo. Mesmo nas artes marciais modernas, essa posição é vista como uma técnica inquebrável. Enquanto tentava lutar naquela posição desfavorável, o rosto de Baki era segurado. Em seguida, uma cabeçada chegava. Zulu erguia sua cabeça novamente e repetia o ataque. Porém, galera, Baki sorria. A cena cortava para Doppo, que questionava: Katsumi, o que você faria se estivesse sendo atacado dessa forma? Katsumi pensava um pouco e dizia: eu não estaria nessa posição. Terminaria a luta muito antes com o meu karatê. Doppo falava: ah, então você não tem um plano para sair disso. Na arena nos era mostrado Zulu mordendo o pescoço de Baki. A torcida começava a se enfurecer ao ver aquilo e Baki gritava de dor. Mas prontamente ele se acalmava, começava a se erguer, suas veias saltavam e o campeão pensava: o que está tentando fazer? Quer me matar? Isso aqui não é uma luta até a morte. Zulu nessa hora largava a mordida e via Baki sorrindo para ele. O campeão colocava as mãos no ombro de seu oponente e falava: seus olhos. Zulu recuava e Baki avançava com os dedos, mas quando ele iria cegar seu oponente, ele mirava para chutar o outro testículo, porém quando iria acertar, o campeão parava. Zulu caía assustado, implorando para a luta acabar, e o campeão sorria. Já o apresentador falava: a luta acabou. A primeira luta desta etapa chega ao fim antes de um golpe final de fato, senhoras e senhores. O campeão ia até Zulu e o apresentador continuava: que dupla de lutadores incríveis! A multidão está indo à loucura com esse resultado. Obrigado, Baki. Obrigado, Zulu. Nessa hora alguém pegava o braço de Baki, erguia e nos era mostrado. E Gary que dizia: isso foi ótimo, Baki. O campeão sorria e o apresentador falava: que ótimo! Os grandes reconhecem os grandes. E Gary responde esse encerramento emocionante com uma grande celebração para Baki. É uma bela imagem. Esses dois que serão inimigos estão sendo elogiados. Doppo assistia aquilo e falava: olha só que raposa astuta. E Gary tá puxando toda a atenção para si. Ele é de fato um homem que sabe o que está fazendo nesse mundo. Nessa hora, a cena voltava para a arena e Gary aproximava seu punho próximo de Baki e dizia: descanse, pois eu serei seu próximo oponente. Baki sorria e falava: eu estarei esperando. E assim, senhores, o vídeo vai chegando ao fim. Se curtiram, um like para ajudar o canal, não saiam do vídeo sem deixar um joinha para ajudar a gente a continuar essa saga aqui até o final. E se você ainda não é inscrito do nosso canal, se inscreva, a gente faz muito Baki aqui, outros mangás, batalhas mortais. E caso você não seja membro do nosso canal e queira vídeos exclusivos que não podemos postar publicamente, é só virar membro do canal, tá? 5 conto, baratinho, você vai ter acesso a uma porrada de vídeo exclusivo, fora um novo que é adicionado toda semana, e quando sai Jujutsu Kaisen a gente posta também. E sigam no Twitter, caso queiram bater um papo comigo, @Jeter, meu Instagram vai estar aparecendo aqui na tela também. E é isso aí, galera. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.